Renascimento e as principais características. O Renascimento foi um conjunto de mudanças baseadas nos ideais humanistas que repercutiram nos campos da ciência, das artes plásticas e da política. O movimento teve sua origem na Península Itálica, no século XIV, e espalhou-se para outras regiões da Europa. As principais características do Renascimento foram o naturalismo, o classicismo, o hedonismo e o antropocentrismo. Vou falar sobre as reformas religiosas e a doutrina luterana. O movimento das reformas religiosas iniciou com críticas aos abusos da Igreja Católica e resultou a captura com a Igreja e o surgimento de várias igrejas cristãs. A doutrina luterana determinou a fé como o único meio de salvação, permitiu a livre interpretação da Bíblia e manteve apenas dois sacramentos católicos, o batismo e a Eucaristia. Gracinha. Oi, gente, tô aqui, infelizmente, fazendo esse trabalho de história para falar sobre os processos das reformas. Como direito. Peraí. Então, hoje eu vou falar, nossa, nada a ver. Vou falar sobre os processos das reformas. Alguns intelectuais dos séculos XIV e XV podem ser considerados processores dos movimentos reformistas. Outro processo da reforma foi o padre Jan Hus. Não sei de onde é que ele veio não, mas natural da Boêmia, região que hoje é a República Tcheca. Ele foi julgado e condenado à morte na fogueira. Então, como vocês podem ver... Enrola mais um pouquinho. Então, como a gente acabou de ler aqui, teve um cara que teve também participação nessa reforma, nesse processo dessa reforma processado. E ele foi queimado, na fogueira. Aí você imagina assim uma pessoa sendo queimada na fogueira. Ai, socorro, sendo queimado. Socorro. Calma. Meu Deus. Tá bom. Aqui, gente, eu olhando na internet aqui também descobri que... Descobri não, eu olhei mesmo. Eu olhei, Toninho, olhei. Aqui, ó. Cadê? Jan Hus foi executado na fogueira dia 6 de julho de 1415. Algumas das suas ideias foram ser membro da igreja hierárquica não é garantia de ser membro da verdadeira igreja. Somente aqueles que foram predestinados por Deus antes da fundação do mundo são membros da verdadeira igreja. Cristo somente e não o Papa. Ele foi julgado e condenado à morte na fogueira. Então, como vocês podem ver... Enrola mais um pouquinho. Então, como a gente acabou de ler aqui, teve um cara que teve também participação nessa reforma, nesse processo dessa reforma processado. E ele foi queimado, na fogueira. Aí você imagina assim uma pessoa sendo queimada na fogueira. Ai, socorro, sendo queimado. Socorro. Calma. Meu Deus. Tá bom. Aqui, gente, eu olhando na internet aqui também descobri que... Descobri não, eu olhei mesmo. Eu olhei, Toninho, olhei. Aqui, ó. Cadê? Jan Hus foi executado na fogueira dia 6 de julho de 1415. Algumas das suas ideias foram ser membro da igreja hierárquica não é garantia de ser membro da verdadeira igreja. Somente aqueles que foram predestinados por Deus antes da fundação do mundo são membros da verdadeira igreja. Cristo somente e não o Papa é o cabeça da igreja. Oposição de indulgências. Somente a Bíblia é a regra de fé e prática. Agora espere isso. Aqui, gente, eu também pesquisei aqui. Hus significa ganso na língua boêmica. Vocês estão assando um ganso, disse Hus, mas Deus levantará um cisne que vocês não queimarão ou assarão. Então é isso aí, gente, a reforma. E os processos das reformas sobre Jan Hus, aconteceu isso. Cala a boca, filha da puta! Então, gente, agora que chegou o pai do Eduardo, agora todo mundo vai ficar tímido aqui, todo mundo calado. Meu pai faz um ficar tímido. Eduardo, dá um pouquinho d'água, Eduardo.
Aí, é isso aí, gente, que eu tenho a falar sobre o dia hoje. Tchau. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom, cara. Aperta. Cão. Ó, as reformas promovidas por Lutero nos principados alemães prosseguiu na Europa com a reforma calvinista, que foi na Suíça, e a reforma anglicana, que foi na Inglaterra. A Contra-Reforma consistiu na adoção de medidas com o objetivo de deixar a Igreja mais forte, combater o avanço do protestantismo, recuperar os novos fiéis e disciplinar o clero católico.